Bom dia a todos que estão chegando aí. A princípio eu só estou vendo aqui a Valesca. Tem mais alguém chegando, por favor. Acenem aí. O César aí, César Almeida, César lá da congregação, nosso irmão. Também está chegando a irmã Silvani também. Um abraço. Vão chegando, minha gente, vão se ajeitando aí. Nós iremos dar início à nossa live da Escola Bíblica. Eu vou acender a luz aqui, porque eu estou achando que está meio escuro. Só um minuto. Não sei se melhorou, talvez melhorou um pouquinho, né? Você que está chegando, por favor, dá aí um bom dia, para a gente saber que você está aí, para a gente poder dar saudação específica. Aqui a Graciela também está com a gente, um abraço. Se você tem mais pessoas assistindo aí com você, coloque o nome delas também, tá bom? Nós estamos aí com 3 assistentes. Vamos dar início. Se você puder encaminhar isso para alguém, compartilhar, abrir sala de vídeo, fique à vontade. Nossa escola bíblica não funcionou semana passada pelo fato de ser o Dia dos Pais. O Dia dos Pais a gente deixou para que as famílias ficassem juntas, né? Eu vou dar algumas informações também, tá? E sobre algumas atividades que nós vamos fazer. E eu peço que você preste bastante atenção também, tá? Ok? Vamos chegando aí, minha gente. Tem mais gente aí que está assistindo, mas não está aparecendo aqui. Eu queria que você colocasse um bom dia ou alguma coisa assim, só para a gente ir já se familiarizando com você, para saber quem é que está aí. Por favor, se puder postar nos grupos da igreja, faça isso também, vai ajudar muito. Os irmãos aí acompanharem nossa EBD, nossa escola bíblica. Você que está chegando, por favor, dê um bom dia, só para a gente saber que você está aí, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero dar algumas informações importantes aqui para a gente, tá? Nós vamos retomar a nossa escola bíblica nos moldes que estávamos antes. Lídia Oliveira, graça e paz, irmã. Deus abençoe. Obrigado pela tua presença. Se a irmã puder informar se é irmã de alguma igreja aqui ou é conhecida de alguém, a gente vai conseguir fazer a relação, tá bom? Ticiana também está com a gente. Por favor, compartilhem. Então eu quero... Bom dia, Magali. Eu quero dar uma informação aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? No próximo domingo nós teremos nosso culto presencial. Os irmãos estão cientes, nós temos um culto uma vez por mês, devido à questão de segurança epidemiológica aqui na cidade. E nós poderíamos fazer toda semana, mas pelo número crescente de casos e consequentemente de óbitos, a gente resolveu fazer o culto uma vez por mês, fazendo depois um processo para ir diminuindo a distância até voltar à normalidade, tá bom? Domingo que vem nós teremos o nosso culto, teremos então nossa ceia. Essa ceia aqui na nossa sede será em 2 horários. A princípio está marcado para aqueles mesmos 2 horários da última vez, às 18h e às 19h30, para tentar atender o máximo de irmãos possíveis, uma vez que só é possível
30 pessoas ao mesmo tempo. Então os irmãos fiquem atentos próximo domingo. E também nós vamos, a partir do próximo domingo, retomar a nossa escola bíblica de maneira mais, ainda que seja online, tá? Mas de maneira diferente, ou na verdade não diferente, né? Igual nós estávamos antes, que é por meio dos grupos e dos facilitadores. Estaremos estudando uma temática. Eu vou iniciar, inclusive, dando um panorama básico aqui dessa temática hoje, e depois, no próximo domingo, os próprios facilitadores estarão fazendo grupos ou de WhatsApp ou de Zoom ou outro tipo de aplicativo ou plataforma, e aí eu estarei fazendo apenas uma devocional na parte da manhã, uma devocional rápida de uns 30 minutos no máximo, onde eu daria informações também a respeito da igreja. E aí depois, ao terminar essa devocional, os facilitadores estarão com liberdade para fazer os grupos de estudo, de aprofundamento do estudo que nós vamos apresentar, vamos apresentar aqui, tá bom? Então fiquem atentos. Basicamente são aqueles mesmos facilitadores de antes, talvez com uma ou outra mudança devido a questões que foi realmente necessário, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Outra coisa que será uma novidade, nós iniciaremos nossos grupos de oração também via plataformas digitais aí. Nós temos também algumas pessoas que já foram contactadas, que estarão à frente disso. Serão círculos de oração. Nós já experimentamos isso há um tempo atrás, mas nós vamos fazer os círculos de oração em grupos menores, e aí dividimos a igreja numa quantidade de pessoas, entre membros e congregados, que nós temos acesso, inclusive com os irmãos da nossa congregação, que será feito então esses grupos de oração, tá bom? Você fique atento, porque será contactado por alguém, e aí vocês vão ter que combinar um horário para que vocês tenham durante a semana esse encontro, esse grupo de oração, tá bom? Ok, deixa eu falar o nome dos irmãos que chegaram aqui depois que eu não disse. Irmão Rodrigo e a Laís, abraço, seja bem-vindo. Irmã Diana, não sei se o Nelson está contigo, irmã, se não tiver, chama ele, fala, vai tratar das galinhas depois, vem para cá, vamos assistir a escola bíblica, vamos participar. Sara está com a gente, um abraço, Sara. Está com a gente também a irmã Gisele e a irmã Andréia, ok? Se tiver mais alguém que está aí e que eu não citei nominalmente, por favor, apresente-se para que a gente possa citar você pelo nome, será melhor, tá bom? Não sei se a irmã Sara está aí com a irmã Julaci também. Talvez esteja com ela, coloca, tá? A Elisete também está com a gente. Se o César e o Arthur estiver com você, Elisete, coloque aí também. Ok, meus amados irmãos, dadas essas informações, que no final dessa nossa reflexão rápida aqui eu vou relembrar os irmãos. Alguns irmãos vão entrar depois, obviamente, mas vai ficar gravado, bom? Irmãos, desde que eu cheguei aqui, iniciamos esse nosso ministério, nós temos uma percepção que aparentemente para mim é muito claro, mas passa talvez despercebido com os irmãos. E aí eu tenho tratado sobre isso de maneira mais uma maneira mais pontual, né? Não tão sistemática assim, vamos dizer assim, com os irmãos, visando que a gente consiga não só apenas perceber esse aspecto que tem sido o entrave do nosso desenvolvimento como igreja, como pessoas também, mas também tenhamos
uma atitude proativa em relação a essa situação, a fim da gente superar, vencer e aí sim experimentar aquilo que Deus deseja de nós, ok? E isso eu já tenho falado em círculos mais íntimos, eu tenho dito isso também de púlpito, já preguei a respeito disso, mas eu queria que a gente tivesse um estudo mais aprofundado, uma experiência com a palavra mais esclarecedora a respeito disso, e é por isso que nós vamos estudar essa temática aí nos próximos domingos. Eu tenho percebido que uma das coisas mais difíceis, não apenas no nosso ministério aqui, mas na vida da igreja ao redor do mundo e nas igrejas que eu também participei, é que a vida comunitária, a vida em comunhão e os conceitos, o sentido de comunhão, ou eles são muito fragmentados, ou eles são erradamente conceituados. Então, eu tenho percebido isso. E aqui muito mais, porque nós vivemos numa cidade de inimizades, essa que é a verdade. Se você avaliar o contexto que vivemos em Nanuque, é uma cidade de inimizades. Você pode falar assim, mas como isso? Não é de inimizades. Não, talvez não sejam inimizades declaradas, assim, aquelas... igual teve uma época numa cidade que a gente morou, que uma família matou membro de outra família matou membros de uma família, foi um caos. Não, tipo bang do Velho Oeste, não é isso. Mas a inimizade, ela tem muitos níveis. E aqui nós temos uma cidade claramente em guerra entre pessoas, entre estabelecimentos comerciais. Eu vejo isso muito claramente. Não é apenas a concorrência, não se trata de concorrência, se trata de tentativa de passar o outro para trás, deixar o outro para trás, ou desvalorizar o trabalho do outro. Isso eu vejo claramente aqui na nossa cidade, tá? Vejo isso com muita propriedade e para mim o sintoma mais evidente dessa inimizade é o fato da nossa cidade ter 3 lojas maçônicas. A maçonaria, eu não estou aqui para defender nem para criticar nada de maçonaria, porque conheço pouco, mas a maçonaria, ela é praticamente ela tem uma base de fraternidade muito forte. As pessoas que são desse segmento, participam desse grupo, eles são reconhecidos por sinais, por gestos, por símbolos, eles são reconhecidos mundialmente e há uma tentativa muito forte deles de apoiar uns aos outros. Portanto, numa cidade que há 3 lojas maçônicas, e essas lojas maçônicas elas surgem a partir de divergências inconciliáveis, é um sintoma muito pesado, porque se você pode dizer que há um grupo unido, é uma maçonaria. A maçonaria é realmente um grupo muito unido. E infelizmente a gente tem visto aqui na cidade 3 lojas maçônicas. E aí, esse para mim é um sintoma máximo de que a cidade ela vive em inimizade. Quando a gente estuda a história dessa cidade, a gente sabe que ela nasce nisso. As raízes culturais dessa cidade, ela nasce a partir de traições, de algum tipo de comportamento, comportamento de inimigos mesmo. Quem tiver interesse de estudar, estuda a história dos Nakimuks, vai saber disso que eu estou falando. Então, a gente está nesse contexto aí. E é neste contexto que nós, como igreja, precisamos dar uma resposta diferente.
A nossa resposta não pode ser a mesma que existe dentro da sociedade naniquense. A nossa resposta precisa ser a resposta da comunhão, contrário à inimizade. Porque foi exatamente para isso que Cristo morreu. Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos, de muitos, se tornar um só povo, para que por meio da sua própria carne fosse desfeita a inimizade do homem com Deus, do homem consigo mesmo e do homem para com o seu próximo. Basicamente essa é a função e esse foi o projeto alcançado por Deus, por meio de Cristo. E Ele deseja que essas virtudes alcançadas pela cruz sejam experimentadas por nós, sejam vivenciadas por nós, sejam praticadas por nós, a fim de que o nome dele seja glorificado por meio do seu corpo espiritual, que é a igreja, da qual nós somos parte, tá, gente? O pastor João, pastor da IDERP, um pastor mais antigo talvez aqui da cidade, ele tem uma frase que eu acho muito sábia e eu gostaria até de citar aqui. Ele sempre dizia o seguinte: a igreja de Jesus Cristo é uma só. Nós temos várias denominações e isso não tem nada de errado, se não houver nenhuma inimizade, se não houver nenhum racha, não tem nada de errado de ter várias denominações. Mas a gente precisa entender que nós somos uma igreja só. E ele falava sempre isso. A igreja de Cristo, ele fala ainda, né? Hoje talvez bem menos, porque ele está bem avançado em idade. Mas ele dizia, no auge do seu ministério, ele dizia: a igreja de Cristo é uma só. E nós precisamos entender o impacto que a comunhão cristã deve exercer, primeiramente, na minha vida, segundo, no nosso ambiente comunitário como igreja e, obviamente, na sociedade na qual nós estamos colocados, nós estamos postos. E diante disso, então, eu preciso que a gente leve a sério isso. Eu preciso que a gente compreenda a importância de superar algumas coisas, de deixar coisas do passado para trás e, como Paulo diz, avançar na direção do alvo que é Jesus Cristo. O alvo da vocação que nós temos. Nós, como igreja, temos uma vocação. E a nossa vocação, escrita por Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, é o ministério da reconciliação. É para isso que nós estamos aqui. E eu preciso que a gente tenha isso com muita clareza. E essa que é a nossa tentativa nesse dia de hoje, e obviamente nos próximos estudos serão mais próprios nossos da igreja, né? Será público apenas a devocional, e aí eu trarei a devocional por vias das mídias sociais, e o aspecto mais aprofundado do estudo será feito por meio dos nossos facilitadores. Ok? Tendo dito isso, nessa breve introdução, eu quero que você abra aí a tua Bíblia, esteja com a sua Bíblia, tá bom? Aberta em Atos capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 42 ao 47 e depois Atos 4, versículo 32 e 33. Nós vamos usar esses textos como base e depois iremos buscar outros textos a partir dos pontos aqui que serão apresentados, ok? Enquanto você abre sua Bíblia aí, Atos 2, se a Magali puder digitar o texto aí na página da igreja, seria interessante. Atos 2, 42 a 47 e Atos 4, 32 e 33. Alguns irmãos chegaram depois e eu não falei, tá bom? Então eu quero dizer aqui deles. Acho que a irmã Elisete, o irmão Tim, o irmão César, a irmã Elisete eu falei, né? Tim, César, a irmã Julaci, inclusive ela pede oração para Gabriel Passo, está tendo muita contaminação, nós estamos sabendo, nossa irmã Julaci, nós estamos sabendo, inclusive uma das nossas medidas, juntamente com os irmãos aí, foi suspender os cultos semanais, que na congregação seria semanais,
tá bom? Nós sabemos que houve uma explosão de casos de contaminação. Peço à irmã que tome todos os cuidados, use todos aquilo que os EPIs, né, que é necessário para se proteger, tá? Tenha pouco contato, saia só se puder, tá bom, minha irmã? Proteja-se, proteja os seus. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar também, tá, irmã? A irmã Julaci está com a gente, é nossa querida irmã lá da nossa congregação. Nós vamos orar sim, continuaremos a orar pela nossa congregação, especialmente pela comunidade lá de Gabriel Passo, que está assim, aumentou muito o número de casos, tá? Você tá lendo aí? Abriu sua Bíblia aí, por favor? Já está aí aberto, certinho? Se a Magali puder digitar o texto, para que ninguém se perca depois. Atos 2, 42 a 47. Na verdade, eu acho que está até escrito aí no tema, né? Se tiver escrito no tema, é até mais fácil. Não sei se está escrito no tema da nossa reflexão. O tema da nossa reflexão são princípios elementares da vida comunitária, da vida em comunhão. Atos 2, 42. Contextualizando vocês, o texto de Atos 2. Deixa eu ver aqui, isso aí. Muito bem, muito obrigado, Magali. O texto de Atos 2 é um texto muito importante da história da igreja, porque Atos 2 é um marco da fundação da igreja, tá? É a fundação da igreja. A gente considera a fundação da igreja em Atos 2, quando se cumpre a profecia de Joel pela descida do Espírito Santo. Joel um profeta lá do Antigo Testamento, a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo então, no lugar onde aquelas pessoas estavam reunidas, haviam ali mais ou menos 120 pessoas, é a primeira comunidade cristã que está iniciando. Essas pessoas, elas, pela promessa de Jesus, elas recebem o Espírito Santo, e ali inicia a obra da igreja. A igreja inicia o seu ministério imediatamente, sendo empurrada, impelida, compelida pelo poder, pelo agir do Espírito Santo, pela unção, que isso foi a verdadeira unção do Espírito Santo sobre a vida daqueles irmãos. A unção do Espírito Santo, receber, ter o Espírito Santo, o ser inserido na comunidade do Espírito Santo, que foi o que aconteceu com eles, tem consequências diretas nos relacionamentos próximos. E aqui, basicamente, ele vai falar dos relacionamentos de fraternidade espiritual. E aí nós vemos que o texto inicia, Pedro prega uma mensagem e pessoas se convertem, e a igreja avança no primeiro dia. Isso está acontecendo no primeiro dia, tudo no mesmo momento. Aquelas pessoas se convertem, aquele grupo de 120 já alcança quase 3.000 pessoas em um momento só, naquele agir tremendo do Espírito Santo. E aí, obviamente, aquelas coisas, aquele momento de êxtase muito grande, de grande relação espiritual, agora ela vai se tornando um pouco mais estável, vamos dizer assim, ok? Que é o que acontece com todos nós, ok? Em grandes momentos da nossa vida, nós estamos lá em cima, daqui a pouco as coisas vão voltando no lugar e vão se ajeitando, e aí a gente vai mantendo uma normalidade. Qual era a normalidade daqueles queridos irmãos? Estava lá, não está lá em 42. E aí, algumas versões dizem assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os que criam, os que tinham a mesma fé em Jesus Cristo, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias no templo, continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E os senhores acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos.
Esse foi o primeiro momento da igreja. E eu quero depois apresentar algumas coisas aqui importantes. A minha versão bíblica diz assim: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então havia uma dedicação, um esforço por parte daqueles irmãos. Aqueles irmãos, eles se esforçavam. O esforço, ele sempre está relacionado a gente superar o nosso status quo, a nossa condição atual. O esforço é sempre um passo além daquilo que nós estávamos vivenciando. O esforço, ele representa um agir proativo nosso diante de uma situação a fim de alcançar um objetivo. Comunhão é importante a gente entender. A vida em comunidade, a vida em comunhão, ela não acontece naturalmente. Ela não acontece sem uma ação proativa da nossa parte. Ok? Nós precisamos dar passos, nós vamos nos esforçar, que é o que o texto vai apresentar aqui para a gente. E aí nós vemos que eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eram pessoas que compartilhavam de uma mesma esperança, de uma mesma fé, de um mesmo objetivo de vida quanto comunidade cristã. Eram pessoas em que a comunhão era mais importante do que a personalidade, ainda que a personalidade seja importante. A comunhão era mais importante do que a personalidade. Ok? A minha versão é NVI. Pergunta aí da Magali. NVI. Hoje aqui é NVI. Então nós vemos com muita clareza que aquelas pessoas, elas realmente abraçaram o Evangelho, entenderam as consequências da cruz. Isso que é importante. Paulo vai escrever sobre isso depois, dizendo que pela cruz foi desfeitas inimizades. E pela cruz, dois povos se tornaram um, pessoas inimigas, que ele cita uma série de pessoas, os bárbaros, os citas. Citas eram pessoas das cidades, os bárbaros eram tipo pessoas nômades, pessoas que viviam de um lugar para o outro. E ele vai falar do homem, da mulher, não há escravo nem livre. Ele vai usar várias categorias de pessoas. Dona Nê está com a gente, um abraço, Dona Nê. Várias categorias de pessoas, várias classes de pessoas, dizendo que essas pessoas agora estão juntas, compartilhando de um mesmo objetivo. E eles entenderam então qual era a consequência na minha vida, a consequência social da cruz. Ok? Existem alguns movimentos aí que estão tentando alocar a cruz, as consequências sociais na cruz, com aspectos ideológicos, e não é isso. Ok? É óbvio que a justiça social faz parte do plano de Deus. É óbvio. Né? Mas ela não está relacionada a nenhuma ideologia. Tem gente que está fazendo isso aí, tá? Inclusive pastores falando sobre isso. Na verdade, a consequência da cruz, a consequência social da cruz, é uma comunidade que vive juntos, que compartilham da mesma fé, de um mesmo propósito e que expande esse reino de Deus ao ponto de alcançar outros. É isso. Para que isso aconteça, é necessário que eles tenham alguns critérios aqui apresentados, né? Comunhão, partir do pão, estudo, né? Ensino da palavra, as orações, e aí tem algumas coisas que são muito interessantes que a gente não percebe, mas aqui no texto está para a gente, em Atos 2,42. Depois nós vamos lá para Atos 4, mas Atos 2,42 dizia o seguinte, eles mantinham unidos, versículo 44, versículo 46.
todos os dias, ok? Então não era uma igreja que tinha uma atividade no domingo, nem na quarta. E aí eu tenho que ficar apelando para as pessoas assistirem as lives, né? Que é o fim, para mim é o fim da picada, mas tá bom. Todos os dias eles agiam e viviam como igreja. Se vive como igreja todo dia, não se vive como igreja só domingo, nem só quando o pastor tem que chamar a atenção. Esse é um ponto. Segundo ponto aqui, eles estavam em casa, então havia uma relativa abertura entre eles, a própria intimidade da casa. A casa já é um ambiente de intimidade, né? Era o ambiente de adoração. Não há nada mais forte na adoração do que a casa. A casa é o maior ambiente de adoração, porque é o maior ambiente de intimidade. E aí o texto vai dizer que eles tinham alegria, eles viviam aquilo com alegria. Nós não estamos falando de pessoas ricas, não estamos falando de pessoas que tinham grandes posses. Nós estamos falando de pessoas que eram pescadores, que eram uma classe mais baixa, vamos dizer assim, daquela pirâmide social da época. E eles viviam felizes, eles estavam alegres. Compreende? Participar de uma igreja é algo muito, muito importante. Precisa ser um motivo de grande alegria nossa. Porque quando participamos de uma igreja, vivemos a comunidade, a comunhão, nós estamos vivendo as consequências da cruz. As consequências positivas da cruz sobre nossas vidas. Até porque as consequências negativas da cruz, morte, dor, sacrifício, foi assumido por Jesus. E aí nós temos isso, vivendo as consequências positivas. Por isso que eles eram alegres. E eram pessoas sinceras, não precisavam esconder quem eram. Eram pessoas como nós, cheias de problemas, de complexos. Ou vocês acham que isso só aparece agora? Eram pessoas. Pessoas são pessoas e sempre serão pessoas. Portanto, sempre terão problemas. Algumas serão o problema também. Em muitos momentos você será o problema. Terá e será o problema. Não é verdade? E aí nós vemos que essas pessoas aqui no texto, elas eram sinceras, verdadeiras. Não precisavam se esconder em nenhum manto de pseudo-santidade. Não precisavam disso. Não precisavam ser falsas com seus sentimentos. Não precisavam se esconder de nada. Nem esconder os seus pecados. Porque naquela comunidade eles eram aceitos. E eles eram incentivados. E eles se esforçavam para viver aquilo que Jesus havia ensinado. E aí o texto diz assim, que eles louvavam a Deus, consequência da sua sinceridade, consequência da sua alegria, eles louvavam a Deus. E eles tinham simpatia do povo, ou seja, havia um aspecto positivo. A sociedade ouvia de maneira positiva. É claro que isso nem sempre é assim, tá? Nesse texto, nesse contexto, sim. Em outros momentos a igreja não é bem vista na sociedade. Inclusive o próprio Jesus disse isso. Se o mundo vos odeia, eles o que você está achando? Se odiar a mim, vão odiar vocês também, né? É o que Jesus disse. E aí tem um ponto que eu acho fundamental, que eu queria finalizar essa primeira explanação aqui no livro de Atos 2, que é a parte final. Diz assim: e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu vou ler de novo e vou dar ênfase no que eu quero. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja que vive todos os dias, uma igreja que vive em comunhão com Deus e um com os outros todos os dias, tem salvação todo dia. Tem pessoas se convertendo a Cristo, se entregando a Cristo todos os dias. Esse é um ponto. Nós estamos garimpando como quem procura pedras preciosas no fundo de uma caverna para achar uma pessoa convertida, para que alguém se converta. Ou somos como aqueles fariseus,
fazemos as pessoas que se convertem à nossa religião, não ao Jesus Salvador. Esse é um outro problema, que vamos estudar uma outra hora. Mas essas pessoas que não se convertem a Jesus, se convertem à nossa religião, são pessoas que depois Jesus vai dizer que se tornam réu do inferno 7 vezes mais do que a gente. Jesus disse isso a respeito dos fariseus. E aí nós temos esse grande problema que está aí posto. Então o texto diz que se a igreja, entenda que essa última parte está no final, é como que uma conclusão de tudo aquilo que foi colocado antes. Então a igreja que se esforça na comunhão, na oração, no estudo da palavra, no partir do pão, uma igreja que vive em sinceridade, que tem a alegria do Evangelho, que entende as consequências da cruz e por isso vivem assim. O fim dela, o passo final é Deus agindo de maneira tremenda por meio de milagres, como o texto diz, e pela salvação diária de pessoas. Esse é um ponto, ok? Vamos lá para Atos 4. Atos 4, 32 e 33, ele vai encerrar esse momento e dar início a um outro aspecto, tá? Que eles tiveram que enfrentar. Na verdade, o texto de Atos capítulo 4, versículo 32 em diante, já é o contexto de Atos 5, que é o texto que vocês devem conhecer de Ananias e Safira, tá bom? Um momento com o que aconteceu ali. Mas o versículo 32 diz assim, da multidão dos que creram, um era a mente e um é o coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Então nós temos aqui praticamente a continuação do texto lá de Atos 2, 42 até o 47. Então em todos havia, um era o coração e a mente. Não tinha ninguém puxando para um lado e outro puxando para o outro, como existe em várias igrejas, menos na nossa, né, irmãos? Vamos falar profeticamente assim. Então, não havia ninguém defendendo um lado em contrário ao outro. Não havia cabo de guerra, sabe? Não havia cabo de guerra. Um grupo de um cá e um grupo de lá, puxando e tentando superar o outro. Não existia. Um era o coração e um era a mente. Então eles tinham o mesmo foco no pensamento, eles tinham a mesma forma de experimentar os mesmos sentimentos, no sentido de ter o mesmo foco, o mesmo objetivo de vida. E eles não tinham vaidades em relação a isso. As personalidades fortes que existiam, eu falo personalidade forte como se existisse personalidade fraca, não existe, tá? Existe personalidade, não é forte nem fraca. Existem personalidades mais passivas, mais ativas, mais proativas, mais reativas e tal. Só, ok? Mas haviam pessoas que tinham uma personalidade mais impositiva, vamos dizer assim. E outras que tinham personalidade menos impositiva, como existe em qualquer lugar. Ok? Mas não havia briga. Não havia cabo de guerra. Ninguém ficava puxando para um lado para o outro. Havia uma comunhão de sentimentos, de pensamentos, de propósito. Estavam debaixo de uma mesma autoridade, que era a autoridade dos apóstolos. Os apóstolos, então, com grande autoridade, continuavam a fazer o quê? Dizer que Jesus ressuscitou. Essa era a mensagem deles. Eles diziam, Jesus ressuscitou. Era só isso. Não havia nada a mais a não ser isso. E aí eles experimentavam, então, a grandiosa graça de Deus sobre a vida deles. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Por meio de uma comunhão verdadeira, de um propósito, de um objetivo, debaixo de uma mesma autoridade, uma mesma direção espiritual,
a graça de Deus é experimentada. O favor de Deus é experimentado na vida daquelas pessoas, foi experimentado. E esse é um ponto que nós precisamos atentar, ok? Precisamos ter esse foco, esse objetivo. Então eram pessoas da multidão, então não eram meia dúzia de pessoas, tá, gente? Porque você fala assim, você pode falar assim, se fosse um grupo pequeno até que dá, porque o grupo pequeno é mais fácil. Não, era uma multidão de pessoas, era muita gente, e todos eles tinham o mesmo propósito, caminhavam na mesma direção, tinham o mesmo foco. E há uma consequência grave quando há mudança de foco. Quando uma pessoa ou um casal aqui que nós temos aqui, Ananias e Safira, eles tentam distorcer o foco, o que acontece com eles? Vocês sabem, né? Leiam em Atos 5. Eles estão dissonantes daquilo que está na comunidade. Eles estão divorciando-se da comunidade, da proposta de comunhão. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 11, quando ele vai falar da ceia e vai falar de comunhão. Ele diz que a morte, a fraqueza e a doença, exatamente porque não é comunhão. Então, o desfocar da comunhão, quando a comunhão não é o foco principal, quando os desejos e as vontades de uma pessoa é o foco, quando uma pessoa, por meio da política da palavra, né? Política que eu falo, não é política partidária, todos nós somos políticos. Política é a arte de convencer os outros, ok? De algum tipo de projeto seu. Quando isso é usado de maneira errada, quando o foco é interesses pessoais, ressentimentos, há então um divórcio com a comunidade. E quando isso acontece, a consequência é a morte. E eu estou falando não apenas de morte como aconteceu com Ananias e Safira, mas a morte da comunidade com o tempo. Se a comunidade não agir diretamente naquele ponto e não solucionar como houve aqui no texto, ok? Então esse é nossa parte introdutória. Para a gente ter uma questão mais didática, assim, eu estabeleci 4 pontos aqui e alguns textos bíblicos que nós vamos ler. Eu quero pedir aí a Magali, que se ela puder fazer. A Magali, ela está fazendo a gerência online do Facebook. Se ela puder fazer isso aí, colocar esses pontos depois, eu vou falando e ela vai colocando, tá bom? E alguns princípios elementares que a gente entende da comunhão, sobre a comunhão, e eu queria que a gente pontuasse isso. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a comunhão, ela é necessária. A comunhão, ela não é uma escolha. A comunhão não está dentro de um menu de opções espirituais. A comunhão, ela é extremamente necessária. É algo que precisa existir, porque a existência da comunhão, ela soluciona um grande problema. Esse problema não foi detectado por mim, esse problema não foi detectado pela igreja, esse problema não foi detectado ao longo da história por líderes. Esse problema foi detectado pelo próprio Deus. Se você abrir lá em Gênesis 2,18, Deus vai dizer isso. Ele vai dizer o seguinte: quando ele cria o homem. Algumas pessoas estão chegando, então se puder se apresentar, só para a gente dizer o nome, tá bom? Gênesis 2,18, se puder abrir aí. Enquanto isso eu vou citar aqui, irmã Marli está com a gente. Um abraço, minha irmã querida. Deus abençoe. Não sei se o Oswaldo está contigo, se tiver, um abraço para ele também. Se não tiver, um abraço também, tá bom? Sabe que o trabalho do Oswaldo e do Lúcio é um trabalho meio complicado. Mas vamos lá. Gênesis 2,18 fala dessa necessidade. E eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante. Necessidade, a comunhão é necessária. Olha o que o texto diz no 2,18. Gênesis 2,18. Se a Magali puder colocar aí, colocar assim: a comunhão é necessária.
Gênesis 2:18. Diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Vai colocar o texto também, Magali? Gênesis 2:18. A comunhão é necessária. Eu quero chamar a atenção para você para uma coisa muito interessante em Gênesis 2. Gênesis 2 é antes de Gênesis 3. É óbvio, né? Gênesis 2 é antes de Gênesis 3. Gênesis 3 é um texto, é um divisor de águas na Bíblia, né? É um texto fundamental, ele tem um impacto muito grande. Gênesis 3 é o início do pecado, quando há então o pecado no mundo, e o pecado produz uma série de outros problemas que a gente já consegue alcançar e compreender ali mesmo no texto de Atos 3, de Gênesis 3. A gente já vê alguns problemas, a própria morte como o aspecto final como consequência final do pecado. Paulo vai dizer que é o salário do pecado, né? O pagamento, a retribuição do pecado é a única coisa que o pecado pode produzir. E ali em Gênesis 3 inicia o pecado. Mas esse texto está em Gênesis 2, que é o que nos chama muito mais atenção. O que significa isso? Significa que num ambiente em que não há pecado, porque não havia pecado, num ambiente de perfeição, num ambiente de harmonia total, num ambiente de total ausência de dor, de sentimentos ruins, de solidão, de total de ausência total de avaliação negativa de si, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Ele diz assim: a comunhão é importante. E a comunhão é necessária mesmo antes do pecado. Porque a comunhão é o reflexo de Deus. Isso que é importante a gente entender. Quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele criou o homem para refletir a si mesmo. O que o pecado fez, distorceu isso. Okay? Mas quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele criou o homem para representar a si mesmo, para ser reflexo de si. E aí nós vemos claramente que Deus ele não apenas valoriza a comunhão, como Deus pratica a comunhão por meio da Trindade. Então nós temos isso com muita clareza: Pai, Filho e Espírito Santo. Que aqui no texto, quem estuda mais profundamente, os próprios capítulos primeiros de Gênesis já vai perceber isso. Então quando Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só, Ele está falando de um contexto em que não há pecado, não há mal, não há necessidade, não há necessidade emocional. Tem muitas pessoas que têm necessidades emocionais até doentias de outras pessoas, que é um grande problema. Não havia falta nenhuma, não havia falta, não havia vazio existencial, não havia. E mesmo assim, Deus declara de maneira solene: não é bom que o homem esteja só. A comunhão é necessária porque ela reflete a pessoa de Deus, ela reflete quem Deus é. E por isso Deus então vai colocar dentro do coração do homem esse desejo, esse anseio. Ninguém nunca será feliz sozinho. Ninguém nunca será feliz sozinho. Eu assisti um filme sobre Tim Maia. Tim Maia, um dos maiores músicos do Brasil, excelente músico. Que tem uma cena no filme que refletia um pouco a vida dele, que eu achei assim uma coisa tão absurda. Achei absurdo, né? Que era um homem rico, ele já tinha alcançado sucesso, vivia numa mansão lá no Rio de Janeiro. E ele fez, sabe o que? Ele pegou a
duas armas, aquelas metralhadoras, e foi do lado de fora da casa assim e começou a atirar, e gritar e atirar. E os vizinhos ouviram isso, ficou louco, o que está acontecendo? Chamou a polícia. A polícia bateu na casa dele. Pai, é a casa do Tim Maia. Chegou lá, bateu na casa do Tim Maia, ele estava lá sentado no sofá. E aí ele estendeu os braços assim para a polícia prender. A polícia disse, não, o senhor Tim Maia, vamos deixar você aqui, a polícia vai prender você porque... E ele apelava, pedia, quase que chorando para que fosse preso, porque ele não queria ficar sozinho. Ele tinha sido abandonado por todo mundo. Imagine o ponto que aquele homem chegou, né? A comunhão, ela é necessária, porque Deus não deseja que sejamos sós. A comunhão é necessária porque ela reflete a personalidade de Deus. A comunhão é necessária. Isso é um ponto fundamental. A comunhão é necessária porque ninguém é feliz sozinho. E Deus sabe muito bem disso. E isso é muito claro na palavra de Deus. É muito claro. Então a comunhão é necessária, primeiro ponto. Segundo ponto, a comunhão nos identifica com Cristo. A comunhão cristã nos identifica com Cristo. Cadê o César? César Silva, tá aí? Dá um oi aí, César, se você estiver aí. Que aí você vai poder, se você quiser, eu abro aqui para você entrar comigo aqui, para você citar aquele versículo de cor. Você ou Elisete também, tem aquele versículo lá do nós, nos. Pois é, esse é um texto que está aí em João capítulo 13, versículo 35 e versículo 36, quando Jesus vai, nos momentos finais ali do seu ministério, ele vai dizer assim para os seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Quero pedir licença aos irmãos aqui com muito carinho. O Arthur entrou aqui, está com a gente. Bom dia, Arthur. Mas o meu querido irmão mais velho, Valdéres Ferraz, gente boa demais, está assistindo, tá bom? Um abraço para o nosso irmão ilustre, santista, que está sofrendo muito, mas que Deus te abençoe muito, tá, meu irmão? Obrigado por acompanhar aí. É meu irmão mesmo, irmão. Um abraço. Então vamos lá, voltando. A comunhão nos identifica com Cristo. Se puder colocar aí, Magali. Texto de João 13, versículos 35 e 36. Eu vou ler aqui para a gente fazer a leitura, né, com mais propriedade, vamos dizer assim. O texto diz assim, versículo 34, né? Versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Corrijam só aí o versículo 34 e 35, tá bom? Eu falei 35 e 36, mas é 34 e 35. Tá bom? Corrijam aí. Versículos João 13, 34 e 35. E aí, nesse texto, João 13, 34 e 35, Jesus está numa reunião com os seus discípulos. É a última ceia. É aquele momento em que ele está se despedindo dos seus discípulos, está ali no momento final com os discípulos, fazendo as últimas orientações. E aí, na comunhão, ele vai ressaltar a comunhão. Ele vai dizer: olha, vocês precisam se amar de maneira tão intensa, tão verdadeira, como eu fiz. O meu amor, a minha dedicação, né? O amor, ele se personaliza pela dedicação, pelo apreço, pelo cuidado, né? Que a gente chama isso na Bíblia de mandamentos recíprocos. Nós já falamos sobre isso aqui. Mandamentos recíprocos, que são os mandamentos que eu consigo obedecer na vida dos outros, orar um para o outro, servir uns aos outros, aquela coisa toda, né? Os irmãos da nossa igreja Novo Tempo estão sabendo. Nós já falamos sobre isso há algum tempo. E aí ele vai dizer
que essa é a marca distintiva da nossa da nossa comunhão. E quando vivemos em comunhão, nós estamos então aproximando a nossa identificação com Cristo, porque assim o Cristo é com o Pai. Então nos identificamos com Ele. Então a música que foi gravada pela Aline Barros, acho que o nome da música é Leva-me aos Sedentos, que fala basicamente do ministério de missões. E aí uma das frases da música diz assim: nossa unidade nos respaldará. Nossa unidade nos respaldará. Faz parte da música, é uma parte da letra. E é exatamente isso, irmãos. A comunhão, a unidade é o que vai nos dar respaldo, vai nos dar então essa capacidade, essa legalização, vai nos legalizar diante de Deus para pregar o Evangelho, ok? Lembra que no texto que a gente iniciou falando lá em Atos 2:42, nós falamos que o ponto final de toda aquela vida e comunhão era o avanço missionário daquela igreja, né? Que vai depois se desdobrar em outros avanços até chegar até a gente, chegou em nós. Então nós vemos então aí com muita clareza que a comunhão cristã, a vida em comunidade, a vida em um amor e dos mandamentos recíprocos sendo praticados, é o que nos identifica com Cristo. Todos conhecerão que somos discípulos de Cristo se nós praticarmos este amor e nós vivemos em comunhão. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a comunhão, irmãos, nos dá autoridade espiritual. Nós falamos de uma legalidade no âmbito humano. Quando falei da identidade cristã, no texto de João, que eu acabei de falar, ele fala dessa legalidade no âmbito humano. Então quando vocês estão vivendo em comunhão, as pessoas vão fazer a identificação sua com Cristo. Mas a comunhão verdadeira, ela também nos abre e nos impulsiona a uma autoridade espiritual, autoridade sobre as hostes da maldade, as hostes espirituais da maldade. Paulo vai dizer isso em Efésios, lá no capítulo 6, mas se você ler Efésios a partir do capítulo 5, você vai ver que o contexto todo está lá no capítulo 5, em que Paulo vai dizer que devemos viver em comunhão, e aí ele vai falar como essa comunhão, essa vida espiritual, essa vida do Espírito, movida pelo Espírito, conduzida pelo Espírito, ela se dá nos âmbitos das relações mais íntimas, ela se dá nos âmbitos familiares, ela se dá nos âmbitos das relações sociais, e ela se dá na guerra espiritual. É um contexto, o texto vai de um começo até o fim, então tem um contexto todo. Se você tiver interesse, leia o texto lá de Efésios capítulo 5 e também o capítulo 6, eles estão no mesmo avanço, né? Porque Paulo, quando ele vai concluir, ele fala assim: portanto, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o versículo que ele vai canalizar então para a batalha espiritual. Se você ler lá, você vai ver a autoridade espiritual dada pela comunhão. Tem o Salmo 133, irmãos, eu já cansei de falar, os irmãos já ouviram várias vezes, até sermões, aquela coisa toda. Não sei se praticaram, mas que ouviram, né? Vão ficar, né? Vou ouvir, eu sei que ouviram. E o texto diz assim, Salmo 133, versículo 2, é como o óleo precioso que desce sobre a barba, derramado da cabeça, que desce sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes. É uma expressão bem poética do que acontecia na unção do sacerdote. Então, Arão, primeiro sumo sacerdote, que tinha a responsabilidade de canalizar o povo a Deus, ser esse canal de ligação entre Deus e o povo, ele só podia fazer isso depois de um ritual muito específico de unção.
Era derramado sobre a sua cabeça um óleo preparado, específico, exclusivo, não havia outro, não podia fazer de outra forma. Os elementos constituintes daquele óleo, daquele unguento, daquela unção eram sagrados, não podia ser replicado em nenhum outro evento, era apenas para aquele momento, para a unção dos sacerdotes, o que tornava então isso sagrado. E aí o sacerdote ele recebia essa unção poderosa, tá? Você pode colocar o ponto aí, tá, Magali? Você colocou só o texto, o ponto é a comunhão nos dá autoridade espiritual, é o terceiro ponto, tá bom? E aí então o que acontece? Acontecia, a partir daquele momento ele estava apto para ministrar aos seus irmãos e para ministrar ao povo de Deus, para que houvesse então todo aquele processo que a gente conhece no Antigo Testamento, o processo de sacrifícios visando o perdão dos pecados. Então ele tinha que fazer isso. Era um requisito, o primeiro requisito para que alguém pudesse exercer esse sacerdócio aí, era essa unção. E essa unção que a gente entende ser então a autoridade espiritual. Agora aquele homem era um homem que não era apenas um simples homem, né? Arão, no momento em que ele estava debaixo dessa autoridade, ele já não era mais um simples homem, ele era um sumo sacerdote. Ele era alguém que estava naquele contexto. Claro, lá no Antigo Testamento, a gente já sabe que no Novo Testamento tem uma mudança muito significativa, mas lá naquele contexto do Antigo Testamento, ele produzia então a ligação entre Deus e o homem, e ele era essa autoridade, inclusive para ser instrumento de Deus para o perdão dos pecados, por meio do exercício do sacrifício, que era exclusivo para o sumo sacerdote uma vez por ano, quando a Bíblia diz que ele entrava no Santo dos Santos, representando a plena presença de Deus, com as orações dos seus irmãos, simbolizado pelo incenso, e com o sangue dos animais sacrificados, simbolizando o perdão dos pecados. Então você tinha ali uma autoridade espiritual muito grande, algo que estava para além de questões meramente humanas. Era algo que tinha uma repercussão na eternidade, tinha uma repercussão para além do materialismo, da materialização da vida. Era algo muito maior. E é isso que a igreja deve exercer. É assim que a igreja pode. Esse óleo que desce sobre a cabeça e a gola, né, a barba e a gola das vestes de Arão, ele está no contexto em que Davi ele vai falar como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é preciosa, como é valiosa a comunhão. Ela é comparada ao óleo da unção, aquilo que capacitava e que autorizava o sacerdote a exercer o seu ministério, que era ligado na terra e ligado nos céus, o que Jesus diz que é passado aos seus discípulos por meio da confissão de Pedro. Então, é importante a gente entender isso. O mundo espiritual, eu não gosto muito dessa expressão mundo espiritual, que é como se tivesse aquela coisa meio, outra dimensão, né? Outra dimensão. Mas a verdade é que existe forças espirituais em conflito, em confronto. Nós já conversamos sobre isso e falamos que batalha espiritual é um conflito de forças, é um conflito de vontades. Então é óbvio que há uma vontade posta na nossa cidade, é óbvio que há uma vontade enraizada na nossa cidade por aquilo que eu falei no início, ok? Por aquilo que eu disse lá no começo. Há forças que se colidem e que se confrontam e que querem prevalecer. Essa é uma realidade que é invisível aos olhos, mas é perceptível nas relações, é perceptível na experiência da comunidade aqui da cidade, e que infelizmente é perceptível dentro da comunidade da igreja, e que só pode ser superada por meio da comunhão, porque a comunhão é como uma unção, é como aquele óleo precioso, é como aquela autoridade que é outorgada por Deus ao seu povo para enfrentar qualquer que sejam as forças,
seja ela de natureza humana, seja ela de naturezas malignas, espirituais, seja ela de qualquer natureza, e serão suplantadas, superadas pela comunhão da igreja. Ok? Isso fica muito claro ao longo da história bíblica. Tá? A sociedade sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Recentemente, não tão recentemente, né? Já faz séculos já, mas um missionário, se eu não me engano é William Carey, ele foi missionário na Índia durante muito tempo. A Índia era uma colônia inglesa, que foi depois, quem conhece a história sabe, que há o processo de independência por meio até do Mahatma Gandhi, né, um grande pacifista. Mas nós vemos que, não sei se você conhece a história, havia uma cultura enraizada naquela sociedade, uma cultura muito pesada. A cultura era o seguinte: se o homem morresse, o marido morresse, a mulher deveria ser queimada viva na mesma pira que o seu marido fosse queimado. Então, se o marido morresse, a mulher não podia mais viver. Ela não podia mais viver, ela tinha que morrer também. É uma coisa bem esquisita, né? Isso, obviamente, é posto por culturas malignizadas, vamos dizer assim. Eu acredito, irmãos, piamente na possessão cultural, tá? A gente pode estudar isso outra hora, mas eu acredito na possessão cultural. E obviamente havia uma possessão cultural, e há uma possessão cultural na nossa sociedade também. Mas naquele contexto que eu estou dando o exemplo aqui de William Carey, havia essa possessão cultural, esse aspecto cultural em que era normal, as pessoas já viam isso como normal, até as mulheres viam isso como normal. Elas teriam que serem queimadas vivas porque o seu marido morreu, né? E é uma coisa meio estranha, né? Quer dizer, não existia viúvas, a mulher não podia casar de novo, é uma coisa estranha. E obviamente extremamente machista, porque se a mulher morresse, o homem não era queimado. É uma coisa meio, né, maligna mesmo, uma coisa do Satanás. Aí, esse missionário, durante muito tempo, pregou o evangelho ali, e foi um dos idealizadores para que mudasse. Era lei, tá, irmãos? Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui e dizer, era lei, estava não era só um costume, né? Era lei, ok? E aí ele houve então todo um movimento por meio do evangelho ali, a evangelização, o ensino da palavra, e aquela comunidade cristã que estava ali em comunhão foi crescendo, alcançou repercussões maiores, e aí elas agiram de maneira muito intensa e poderosa para que houvesse essa mudança social radical, e que então as mulheres já não mais fossem condenadas à morte pela morte do seu marido ou com a morte do seu marido. Esse é um aspecto, esse é um exorcismo cultural. Um outro exorcismo cultural aconteceu também na Inglaterra, tá, irmãos? Na época dos ministérios de Wesley, John Wesley e outros Wesley que existiam lá. E eles pregavam o evangelho, e existiam então deputados, pessoas de Deus, que estavam nos bastidores ali buscando, é até difícil falar deputado, pessoas de Deus, né? Mas é possível, tá? Parece até difícil hoje, mas é possível. Então eram homens de Deus que estavam ali nas câmaras de deputado e nos círculos de poder, e que trabalhavam para que leis pudessem mudar, inclusive leis escravagistas pudessem mudar, e houve grandes mudanças. Assim é que acontece. É nessa mudança social que eu acredito, tá? Não nessa ideologização da cruz. Ok? Então nós vemos isso. A igreja, quando ela está em comunhão e ela vive em comunhão, e essa comunhão ela realmente é consistente, não é rala, não é superficial, não é líquida, é consistente, é firme. Qual a consequência? A consequência natural é, primeiro, salvação de pessoas. As pessoas serão salvas, Atos 2:42 a 47. É inevitável que elas sejam salvas. É inevitável, inclusive, que elas sejam salvas. As pessoas serão salvas diariamente. Segundo, haverá mudanças radicais na sociedade. Por quê? Porque a igreja ela vai se tornar então uma autoridade espiritual. Ok? A igreja já é uma autoridade espiritual do ponto de vista que Jesus já autorizou.
Todos nós, como servos de Jesus, temos a autoridade de clamar e Deus responder, de ligar na terra e ser ligado no céu, desligar na terra e será desligado no céu. É a autorização de Jesus. Jesus deu essa autoridade. Mas quando há comunhão, essa autoridade é muito mais personalizada, firme e eficaz na mudança que é necessária diante das situações sociais que eu considero, às vezes, em muitos casos, eu considero que é uma verdadeira possessão social, ok? Possessão cultural. É quando o diabo toma posse de aspectos da cultura humana, ok? E aí, para finalizar, gente, eu nem sei que horas é agora, já é 10h13, então nós vamos terminar no horário, tá bom? Para finalizar, eu queria ler o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Irmão Ziane está com a gente aqui também. Um abraço, irmã Glaciel também está com a gente, só para me lembrar de quem entrou e que eu não vi. Se você não colocou aqui um bom dia, né? Eu disse que você está assistindo, eu não estou citando seu nome porque eu não consigo saber, tá bom, queridos? Se você puder, se você está aqui também e eu não citei o seu nome, ainda coloca assim, pastor, eu estou aí. Aí eu vou saber quem é, tá bom? Eu vou poder dizer de maneira muito mais pessoal. Versículos 9 e 10. Qual a consequência final da comunhão? Qual a consequência final da comunidade cristã? A comunhão tem como objetivo, e esse é o ponto que Magali, fique atento e coloque aí, por favor. Nós já falamos que a comunhão é necessária, que a comunhão ela nos identifica com Cristo, que a comunhão nos dá autoridade espiritual, e nós vamos falar também que a comunhão tem como finalidade a adoração a Deus, a exaltação do nome de Deus. E aí o texto diz assim, versículos 9 e 10, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Coloca aí o tópico, tá bom, Magali? A comunhão tem como consequência a adoração a Deus. Ela promove a adoração a Deus. Nós vemos aqui, essas pessoas estavam no céu. É a visão de João. João tem uma visão lá no livro de Apocalipse. E essa visão de João é a visão que ao mesmo tempo ele via coisas que aconteciam no céu e coisas que aconteciam na terra. E aqui ele está vendo, ele está sendo aberto seus olhos para contemplar o que estava acontecendo na eternidade do céu. E ele vai falar que ele viu uma grande multidão. E essa multidão que era inumerável, que não podia se contar. Era um número que estava além da compreensão humana. Obviamente a igreja de Cristo, em todos os tempos, aqui está reunida. Todos aqueles salvos por Jesus Cristo estavam aqui. Eu e você estávamos ali. Estamos aí, né? Estávamos, parece que é estranho, que está no passado, mas está no futuro, né? É um pretérito do futuro aí, não sei como é que diz. Mas estávamos naquele local ali, segundo a visão de João. Provavelmente ele viu você e a mim. E o texto diz que ele viu todas as tribos, a não ser que você não seja Jesus, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aí você precisa mudar a sua vida. Tá? Abre esse parênteses e fecha esse parênteses só para você não se perder nas palavras. Mas aí o que acontece? Essas pessoas estavam ali, todas as tribos, nações, povos e línguas, num culto de adoração ao Senhor. E a canção que eles cantavam, o louvor que eles cantavam, com palmas nas mãos, então eles estavam aplaudindo ao Senhor. Eles estavam em uma posição de extrema reverência, diante do trono, em pé, aplaudindo o Senhor, com vestes brancas, representando o quê? Representando a santificação, a salvação, o perdão completo dos pecados, que nós só alcançamos e alcançamos em Cristo.
E aí o texto diz que eles cantavam, clamavam, né? O texto diz que clamavam, eram gritos, o clamor tem muito disso, né? De ser uma coisa emocionalmente muito intensa, muito escandalosa até certo ponto, né? Até do ponto de vista do sossego, era até escandalosa. E as pessoas estavam clamando em alta voz, ok? Imagino, né, como é que era aquele momento, né? E João pôde ver. E o texto diz que eles então clamavam que a salvação pertence ao Senhor, o nosso Deus, e ao seu Cordeiro. Então aqui nós vemos que a comunhão, Magali, você colocou a adoração, tem como consequência a adoração. É a comunhão. A comunhão cristã tem como consequência a adoração. Na verdade, esse é o quarto princípio, tá? Você comeu um aí. Depois a gente refaz aí, tá bom? A comunhão tem como consequência final a adoração. Isso, não, é o quarto princípio, tá? Aí você colocou o terceiro, mas é o quarto. A comunhão, ela tem essa consequência final de expressar a adoração ao Senhor. E ali haviam pessoas diferentes trajetos da sua vida, pessoas que diferentes histórias de vida, diferentes épocas, diferentes contextos, diferentes personalidades, estavam todas ali de pé, rendidas diante do Cordeiro, aplaudindo e adorando a esse Cordeiro em alta voz, e adorando ao Pai, dizendo que a salvação pertence a Ele, e é Ele que nos oferece por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Então nós temos aí, eu queria apenas de maneira muito geral falar sobre comunhão. Iremos falar de maneira mais prática, vamos dizer assim, a partir dos nossos próximos estudos. Como eu disse, faremos uma devocional no domingo de manhã, e os irmãos que são facilitadores estarão então contactando os irmãos do seu ciclo ético, do seu ciclo etário, né? Então os adultos, jovens, e vão fazer então esses encontros e vão aprofundar a partir dos estudos que nós vamos apresentar para eles, tá? Só para me recapitular aí, para Magali se colocar aí, para não se perder, se coloque no próximo aí, Magali. Ponto 1, princípios elementares da vida em comunidade. Ponto 1, a comunhão é necessária. Gênesis 2,18. Ponto 2, a comunhão nos identifica com Cristo. João 13, 34 e 35. Ponto 3, a comunhão nos dá autoridade espiritual. Salmo 133, versículo 2. E ponto 4, a comunhão tem como consequência final a adoração a Deus. Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Ok? Não sei se tem tempo para alguma pergunta, porque nós temos esse delay que é um complicador, né? E aí quando a pergunta chega já acabou e aquela coisa toda. Mas se você tiver alguma questão, os irmãos da igreja podem colocar no grupo de WhatsApp da igreja também. Não tem nenhum problema. Ou pode fazer uma pergunta e deixar aí no grupo da igreja. Assim que eu puder, eu respondo mesmo, digitando aí, ok? Eu quero só informar os irmãos, a gente já falou isso no início, mas eu queria falar novamente desses pontos aqui importantes. Próximo domingo nós teremos nosso culto presencial, tá? Serão 2 cultos, às 18 horas e às 19h30. O culto das 19h30 será transmitido online, tá bom, irmãos? Esse culto serão cultos da ceia, que nós combinamos isso há algum tempo. Próximo domingo também teremos o retorno da escola bíblica em grupos etários. Eu disse, jovens, adultos, vão ter grupos etários. Nós já temos alguns facilitadores. Essas pessoas irão entrar em contato com os irmãos e por via plataforma qualquer, tá? Pode ser WhatsApp, mas serão videoconferências, tá, irmãos? Videochamadas. Os irmãos farão um estudo em grupo, videochamadas, tá? E também iniciaremos nas próximas semanas grupos de oração. Nós separamos alguns irmãos
para serem anfitriões de oração, que estarão entrando em contato com os irmãos e durante a semana terão um tempo de oração, primeiramente, obviamente, por essa situação que estamos vivendo, pela igreja, tá? Nós vamos passar uma listinha para os irmãos, pela igreja, pela situação que estamos vivendo, e vamos dar início ao nosso círculo de oração. Os irmãos que já participaram sabem, um ora pelo outro até fechar o grupo todinho, e durante a semana, e aí vocês vão poder compartilhar também algumas questões pessoais para orarem um pelos outros, tá bom? Então fica essas informações dadas aí. Lembrando que no outro sábado, sem ser esse próximo, no outro, estarei também na congregação, onde realizaremos a ceia também, tá bom? No outro sábado, sem ser esse agora, no outro, tá bom? É sempre um sábado depois do culto aqui. A gente vai para lá, estaremos junto com os irmãos também, os irmãos da nossa congregação, tá bom? Quero agradecer a participação de todos os irmãos. Não sei se eu acho que eu não esqueci de dizer o nome de nenhum. Eu vou voltar aqui. Nós vamos encerrar com oração, inclusive pedido da nossa irmã Julaci, sobre lá a comunidade de Gabriel Passos, que houve um aumento da contaminação. Até então não existia, né? Era um lugar que não tinha pessoas ali contaminadas, mas infelizmente começou também a alcançar, tá? Então todos os irmãos que estão presentes, eu já acho que eu citei o nome de todos, pelo menos que eu estou vendo aqui. Se você não colocou o seu nome aqui, não deu boa noite, porque se você curtir eu não vou conseguir saber, mas se você comentar eu vou saber que você está aqui, tá bom? Então eu agradeço a todos que estão presentes, irmãos da igreja aqui, pessoas que não fazem parte da nossa igreja, mas que estão também acompanhando, tá? E aí a gente vai deixa eu responder a pergunta aqui, foi colocada aqui. Hoje é que dia, irmãos? Hoje é dia 16. É isso mesmo? Hoje é dia 16? Eu não estou conseguindo ver aqui. Hoje é 16. Só para me entender. 16. Seria o último domingo. O próximo domingo não será o último domingo, é isso mesmo? Alguém pode ir, porque eu estou sem agenda aqui. O último domingo é que dia? Então seria no outro domingo ainda, né? Tá, eu vou ver isso aqui, tá? Foi um levantamento, um questionamento aqui do nosso irmão Tim, e aí eu coloco no grupo da igreja, tá bom? Seria muito, eu pensei que seria o próximo domingo, seria o último domingo do mês, tá? Mas a gente vai ver aqui o que a gente faz, tá? Eu respondo os irmãos no grupo da igreja, no WhatsApp da igreja. No mais, a minha gratidão a todos pela presença, pela participação também, que Deus possa abençoá-los. O último domingo é dia 30 ou 31, 30, né? Então, sem ser no próximo outro ainda, é isso, né? Mas fiquem atentos no WhatsApp da igreja que a gente vai resolver essa dificuldade de datas. Eu estava crendo que o próximo domingo era o último domingo do mês, tá? É isso que eu estava crendo, tá? O abençoado do agosto tem 5 domingos. Está explicado. Muito obrigado, Magali. Tem 5 domingos. A gente vai resolver se a gente faz nesse próximo domingo ou deixa para o quinto domingo, né? Aí a gente vai resolver entre nós aí no grupo da igreja. Tá bom? No mais, a minha gratidão a todos pela presença e participação. Obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Nós vamos orar agora para encerrar esse nosso momento, lembrando a nossa comunidade lá, a comunidade de Gabriel Passos, e os nossos irmãos, especialmente nossos irmãos da igreja, para que Deus possa abençoá-los. Feche teus olhos aí, vamos orar. Nosso Deus bondoso e amado, que privilégio nós temos de estar na Tua presença. Te louvamos,
te agradecemos e te bendizemos. Nesta hora, queremos, ó Deus, te adorar e te agradecer pela tua palavra que nos instrui, nos ensina e nos mostra o caminho que devemos seguir. Obrigado porque o Senhor, na tua bondade e graça, perdoou os nossos pecados e nos deu o privilégio da comunhão, a oportunidade de experimentarmos aqui na terra ainda aquilo que o Senhor deseja que experimentemos lá nos céus. Obrigado, Deus, porque o Senhor une o povo do Senhor em torno de um mesmo objetivo, em torno da cruz e das consequências que ela traz sobre as nossas vidas. Fique conosco, Senhor, esse dia e nos abençoe. O desejo do meu coração também é que o Senhor venha com graça e com misericórdia, Senhor, sobre a comunidade de Gabriel Passos, onde tem muitos dos nossos irmãos que estão ali, ó Deus, enfrentando também essa situação tão difícil que nós temos enfrentado. Temos ouvido de notícia, ó Deus, que há um aumento ali da contaminação naquela região. Está um pouco longe de nós, mas infelizmente algumas contaminações têm acontecido ali. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do povo daquela comunidade, que o Senhor tenha misericórdia especialmente dos nossos irmãos, a fim de protegê-los e guardá-los, instruí-los, ó Deus, em tudo. Que eles possam também, ó Deus, serem prudentes naquilo que o Senhor já nos mostra como necessário para sermos, que é cuidarmos de nós mesmos e dos outros, a fim de que este mal não se alastre às nossas casas e às casas dos nossos vizinhos, para que, ó Deus, o quanto antes possamos superar este momento tão difícil que como sociedade humana estamos enfrentando. Abençoe os nossos irmãos, guarde eles, cuide deles, fortaleça-os na fé, para que eles continuem, ó Deus, resistindo, esforçando-se, ó Deus, dedicados à comunhão, dedicados ao estudo da palavra, dedicados à oração, para que o Senhor, dia após dia, possa aumentar naquela cidade o número dos salvos, para a glória do nome do Senhor. No mais, fique conosco neste domingo, para que seja um domingo também ainda abençoado, para que a gente, ó Deus, experimente um pouco do cuidado do Senhor e que possamos, ó Deus, testemunhar. E logo mais à noite estaremos juntos em comunhão, mesmo virtualmente, para adorar o teu santíssimo nome e engrandecê-lo, porque tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco. É o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tá? Obrigado pelas palavras de carinhos aqui apresentadas por alguns irmãos. Deus continue a abençoá-los e a guardá-los. Fiquem atentos aí no grupo WhatsApp da igreja. Nós iremos resolver essa controvérsia dos 5 domingos. Tá bom? Fiquem atentos. Eu vou anunciar também nos nossos próximos encontros. Lembrando a você que às 19h30 teremos nosso culto transmitido para todos os irmãos via Facebook e via YouTube, e a mensagem também será transmitida no Instagram. Então você fique atento nesses canais de comunicação, compartilhe também, ore para que Deus fale e continue falando aos nossos corações, tá bom? Quartas-feiras também temos a nossa live às 19h30. Que Deus abençoe a todos e os guarde. E até a próxima, em nome de Jesus, o nosso amado Senhor. Deus abençoe.